Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Política Nacional Aldir Blanc. Ministério da Cultura atualiza regras para os recursos do primeiro ciclo. O Ministério da Cultura, por meio da Instrução Normativa 25 de 2025, publicou novas regras para o uso dos recursos do Ciclo 1 da Política Nacional Aldir Blanc, a PNAB. A Instrução Normativa 25 estabelece regras de transição entre o Ciclo 1 e o Ciclo 2 da política, atualizando tópicos da Instrução Normativa 19 de 2024. O principal destaque da normativa está na aplicação dos recursos do Ciclo 1 pelos entes federativos na execução da Política Nacional Aldir Blanc. É o que explica a Coordenadora Geral de Instrumentos Técnicos e Jurídicos da Diretoria de Assistência Técnica do MINC, Laís Valente. É uma norma necessária porque os entes precisam entender como vão fazer a prestação de informações dos recursos já executados no primeiro ciclo e também como podem utilizar os recursos não executados de um ciclo para o outro. As alterações visam garantir ainda mais transparência e melhor uso dos valores da política que apoia ações culturais em todo o Brasil. As novas regras são fundamentais para a aplicação dos recursos nos próximos anos, esclarece Laís. A norma foi necessária porque, atualmente, a lei tem uma execução contínua. Então, os entes vão continuar recebendo os recursos e executando-os de forma continuada. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, explicou que a Lei Aldir Blanc é uma conquista histórica. Essas novas regras servem para que o dinheiro da cultura seja bem usado, garantindo que cada real destinado chegue a quem faz cultura acontecer em todo o Brasil. A medida estabelece prazos, procedimentos e formas de fiscalização sobre a aplicação dos recursos culturais. Entre as principais mudanças estão: estados, municípios e o Distrito Federal devem executar os valores constantes na conta bancária do Ciclo 1, 2023-2024, até 31 de dezembro de 2025. Após essa data, os valores não executados devem ser transferidos para a conta do Ciclo 2. O relatório de gestão deve ser enviado até 30 de janeiro de 2026 pela plataforma Transferigov, com informações detalhadas sobre editais, contemplados, gastos e saldos. E o Ministério poderá adotar medidas como bloqueio de contas, suspensão de repasses e instauração de tomada de contas especial em caso de irregularidades. A normativa também garante que os dados coletados sejam tratados conforme a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Política Nacional Aldir Blanc é a maior política pública de cultura da história do Brasil. Consiste na distribuição a cada ciclo de um montante de até 3 bilhões de reais aos entes federativos, que são divididos conforme critérios de fundos de participação e coeficiente populacional. Dessa forma, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura terão acesso aos recursos por intermédio dos estados, municípios e do Distrito Federal, que, ao estarem aptos, receberão os recursos do Ministério da Cultura. Assim, os entes federativos poderão investir em ações como fomento direto, apoio a pontos e pontões de cultura, manutenção de espaços culturais e obras de infraestrutura. Confira a Instrução Normativa 25 de 2025 em portalconvênios.com. Edital Procel Reluz 2025 libera 150 milhões de reais para iluminação pública. A Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, a Embipar, por meio do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Procel, lançou o edital Procel Reluz 1 de 2025, destinado a selecionar propostas técnicas para a modernização da iluminação pública com tecnologia LED. O edital da chamada pública Procel Reluz 1 de 2025 tem como missão fortalecer a capacidade técnica das prefeituras e consórcios para estruturar de forma eficiente e estratégica projetos de modernização da iluminação pública com uso de tecnologia LED. A iniciativa busca estimular a elaboração de propostas bem planejadas que possibilitem aos municípios o acesso a recursos financeiros voltados à eficiência energética. A Embipar, gestora do Procel, realizará a seleção de propostas técnicas que, uma vez aprovadas, serão financiadas com recursos não reembolsáveis e executadas diretamente pelas administrações beneficiadas. A iniciativa disponibiliza 151,7 milhões de reais em recursos financeiros não reembolsáveis, oriundos do 4º e 5º planos de aplicação de recursos do Procel.
Os valores são distribuídos entre as 5 regiões do país, com limites por proposta que variam de R$ 500 mil a R$ 5 milhões, dependendo do tipo de proponente. Os municípios e consórcios intermunicipais interessados têm até o dia 23 de outubro de 2025 para submeter seus projetos. Podem participar da chamada pública municípios individualmente, categoria MOD-M, e consórcios públicos intermunicipais, categoria MOD-C. A única exigência é que o ente público não possua pendências com prestação de contas em chamadas anteriores do Procel Reluz. Municípios já contemplados em edições anteriores também podem participar, desde que cumpram as condições de encerramento do projeto anterior. A chamada pública permite o financiamento de projetos que envolvam substituição de luminárias convencionais por luminárias com tecnologia LED, instalação de braços, relés e demais componentes auxiliares e, em casos especiais, instalação de novos pontos de luz para atender às exigências da NBR 5101-2024. Além disso, os projetos mais bem pontuados em cada região receberão um incentivo adicional de até R$ 1 milhão para a implantação de sistemas de telegestão, que possibilitam o monitoramento e controle remoto da iluminação pública. A proposta técnica deve ser submetida exclusivamente pelo portal eletrônico Procel Reluz. A documentação obrigatória inclui arquivo eletrônico com dados do projeto, projeto gráfico e luminotécnico, declaração de conformidade com a norma técnica NBR 5101, comprovação de regularidade fiscal, relatório fotográfico da área de abrangência, declaração sobre titularidade do parque de iluminação pública, entre outros. A abertura da chamada pública foi em 23 de julho de 2025. O encerramento do prazo para envio de propostas é em 23 de outubro e a divulgação dos resultados finais ocorrerá até 30 de janeiro de 2026. A modernização da iluminação pública traz impactos diretos na economia de energia, segurança urbana, qualidade de vida da população e no avanço das cidades inteligentes. O Procel Reluz é, há mais de 2 décadas, um dos principais programas de eficiência energética do país, com mais de 3 milhões de pontos de luz modernizados em mais de 1.500 municípios brasileiros. Todos os detalhes do edital, anexos e modelos estão disponíveis no site oficial cpreluz.procel.gov.br. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail cpreluz@embipar.gov.br. FPM. Veja os municípios que podem perder arrecadação em 2026. Em apenas um ano, o município de Novo Biratã, no Mato Grosso, perdeu mais de 2.300 habitantes, segundo o levantamento populacional do IBGE divulgado na semana passada. A redução de quase 20% se deve à criação de Boa Esperança do Norte, que ficou com 80% do território da cidade vizinha. Além do impacto territorial e social, a mudança também se reflete na economia. Novo Biratã, importante produtora de grãos e de carne bovina, com destaque para a carne Angus, pode enfrentar queda em suas receitas advindas do FPM. E não está sozinha. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, aponta outros 16 municípios nessa situação. De acordo com o IBGE, 2.082 municípios tiveram diminuição populacional. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo foram os estados mais afetados. As estimativas populacionais de 2025 só terão impacto no FPM caso alterem a faixa de coeficiente do município. Em análise preliminar, a CNM identificou que das mais de 2.000 cidades que perderam habitantes, apenas 17 terão redução efetiva do coeficiente. Entre as 3.388 que cresceram, 68 terão aumento nas cotas do fundo. Segundo o assessor de orçamento César Lima, a contagem é baseada em dados estatísticos oficiais e influencia os cálculos do Tribunal de Contas da União. Ele explica que o TCU deve divulgar no fim de novembro os novos coeficientes para o próximo ano, e esses números ainda podem ser contestados pelos municípios caso considerem que há erros nos dados. Para suavizar os efeitos da perda populacional, a Lei Complementar número 198 de 2023 alterou a LC número 91 de 97 e criou uma regra de transição. O coeficiente antigo é mantido e a diferença em relação ao novo cálculo passa a ser reduzida gradualmente, em até 10% ao ano entre 2024 e 2033, conforme explica César Lima.
o governo ele só pode diminuir esses coeficientes, né, até o planejamento do próprio ente na proporção de 10% ao ano. Então, se o ente vai perder R$100 de FPM, ele vai perder R$10 no primeiro ano, R$20 no segundo, 30 no terceiro e assim sucessivamente, até chegar aos R$100 depois de 10 anos. A ideia é dar tempo para que os municípios possam se organizar financeiramente e planejar seus orçamentos com mais segurança, afirmou Lima. Depois dessa lei complementar 198, nada vai ser abrupto, né? Vai ser tudo nesse percentual de 10% ao ano, que dá tempo do ente se preparar, ele sabe que vai perder esses valores. É porque algumas despesas, apesar da população ter diminuído, ela se mantém. O cálculo do FPM não se baseia apenas no número de habitantes, ele considera também os coeficientes de participação definidos em lei. O fundo corresponde a 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, acrescido de 1% extra em julho e outro em dezembro. Esse montante é dividido entre capitais, municípios do interior e uma reserva de ajuste, e cada cidade recebe de acordo com seu coeficiente. A fórmula busca equilibrar a distribuição de recursos entre cidades grandes e pequenas. Caso não concordem com os números do IBGE, os gestores municipais têm até 8 de setembro de 2025 para apresentar contestação. Segundo César Lima, esse é um momento crucial, pois os municípios já começam a elaborar seus orçamentos para o próximo ano e a previsão do FPM é uma das receitas centrais. Assim, é fundamental que os entes verifiquem os dados e, se necessário, os questionem agora. O IBGE estabelece prazo de 10 dias após a publicação da estimativa populacional para receber contestações. Os gestores devem encaminhar suas justificativas para o e-mail contestações@ibge.org.br. Atualmente, o FPM representa a principal fonte de receita para 2 em cada 3 municípios brasileiros, reforçando a importância desse processo de revisão e conferência dos dados. Veja em portalconvênios.com a lista completa dos municípios que perderam população por diferentes razões e podem sofrer redução nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. ANP, estados e municípios recebem 1,3 bilhão de reais em royalties de petróleo. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, finalizou nesta semana a distribuição dos royalties do petróleo relativos à produção de junho de 2025 dentro do regime de partilha de produção. De acordo com os números divulgados, os estados receberam 578,5 milhões de reais, enquanto os municípios ficaram com 764,9 milhões. O repasse realizado no fim de agosto marcou o encerramento da transferência direta de recursos a estados e municípios beneficiários, tanto pelos contratos de partilha quanto pelos de concessão e de cessão onerosa. Neste último caso, os pagamentos ocorreram em 27 de agosto. Segundo a ANP, considerando todos os regimes de exploração, os royalties referentes à produção de junho de 2025 somaram 5,1 bilhão de reais destinados à União, aos estados e aos municípios. Os recursos beneficiaram 480 municípios e 2 estados. O assessor de orçamento César Lima avalia que os valores são importantes para fortalecer a economia dos municípios, aliado a outros repasses federais. Então é algo que já vem há bastante tempo e acontece com uma certa frequência, né? Eles são repassados aí mensalmente pela Agência Nacional de Petróleo. É mais um recurso aí para os municípios, né? Que ajuda aí a fortalecer os caixas, né? E a pagar aí o custeio das máquinas municipais e estaduais. Royalties são uma compensação financeira paga pelas petroleiras para remunerar a sociedade pela exploração de um recurso natural não renovável. No Brasil, a ANP calcula e distribui esses valores à União, aos estados e aos municípios, obedecendo critérios definidos em lei. Desde 2013, porém, parte das regras aprovadas pelo Congresso está suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, o que mantém em vigor, na prática, os percentuais anteriores à mudança. De acordo com a ANP, pela legislação, não há data estabelecida para o pagamento dos valores referentes aos royalties. O país hoje opera com 3 regimes de exploração e produção, cada um com alíquota própria de royalties. São eles: regime de concessão, a alíquota entre 5% e 10% sobre o valor da produção, a alíquota usual é 10%, regime de cessão onerosa, alíquota de 10%, e regime de partilha de produção, pré-sal e áreas estratégicas, alíquota de 15% definidos em lei.
A divisão dos royalties funciona em 2 etapas. Primeiro, calcula-se uma fatia inicial equivalente a 5% do valor da produção. Esse percentual é repartido de uma forma específica entre União, estados e municípios. Depois, quando a alíquota total de royalties é maior que 5%, o que acontece na maioria dos contratos, que chegam a 10% ou até 15%, a parcela que excede os 5% é distribuída de acordo com outras regras. Em ambos os casos, a forma de repartir muda conforme a produção acontece em terra ou no mar. Quando a produção é em terra, os primeiros 5% são repartidos em 70% para o estado produtor, 20% para os municípios produtores e 10% para municípios com instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás. Na alíquota acima de 5%, a repartição fica 52,5% para o estado produtor, 15% para os municípios produtores, 7,5% para municípios afetados por operações de embarque e desembarque e 25% para o Ministério da Ciência e Tecnologia para apoio à pesquisa e desenvolvimento ligados ao setor. Já quando a produção é no mar, em plataforma continental, os primeiros 5% são repartidos em 30% para estados confrontantes, 30% para municípios confrontantes e suas áreas geoeconômicas, 10% para municípios com instalações de embarque e desembarque, 20% para a Marinha para fiscalização e proteção das áreas de produção e 10% para o Fundo Especial do Petróleo, o FEP, repartido entre todos os estados e municípios. Na alíquota acima de 5%, a repartição fica 22,5% para estados confrontantes, 22,5% para municípios confrontantes, 7,5% para municípios afetados, 7,5% para o FEP, 15% para a Marinha e 25% para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Além dos royalties, campos de grande volume de produção ou de alta rentabilidade pagam a participação especial, PE, um adicional trimestral cujas alíquotas podem chegar a 40% da receita líquida após deduções previstas em lei. A divisão da PE é simples. Campos terrestres, 50% União, 40% Estado produtor e 10% município produtor. Campos marítimos, exceto pré-sal, 50% União, 40% Estado confrontante e 10% município confrontante. E pré-sal com regras específicas, Fundo Social, 50% vão para o Fundo Social do pré-sal, 40% aos estados confrontantes e 10% aos municípios confrontantes, nas hipóteses definidas pela legislação. Os valores dos depósitos e os respectivos beneficiários podem ser consultados no site do Banco do Brasil. Para verificar os royalties, no campo Fundo, selecione ANP Royalties da ANP. Os municípios e estados podem conferir os valores de forma detalhada na aba Royalties no site oficial da ANP. De acordo com a agência, os dados referentes ao mês de agosto ainda estão sendo consolidados e devem ser publicados em breve no mesmo site. PL da anistia. Proposta quer tornar Bolsonaro elegível em 2026 e beneficiária do Ardo. Levantamentos recentes indicam rejeição dos brasileiros ao perdão dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Porém, mesmo com a maioria da população contrária à anistia, os principais veículos de imprensa divulgaram na tarde de quinta-feira, 4 de setembro, uma minuta de projeto de lei que prevê o perdão irrestrito aos envolvidos na tentativa de golpe. Pesquisas divulgadas em 2025 reforçam um cenário de resistência da população à proposta de anistia aos participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O Datafolha, por exemplo, mostrou que 55% dos brasileiros são contra a medida, enquanto 35% são favoráveis. O levantamento ouviu 2.004 pessoas entre 29 e 30 de julho, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Outro estudo realizado pela Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, entre 3 e 6 de agosto, apontou números que vão na mesma direção. 51,2% rejeitam a anistia e 46,9% apoiam. A pesquisa foi feita online com 2.447 entrevistados, também com margem de 2 pontos. Já a Genial Quest, em abril, indicou que 56% dos brasileiros se posicionam contra o perdão, contra 34% favoráveis à soltura dos presos. A coleta ocorreu entre 27 e 31 de março, com 2.004 entrevistas. Apesar de algumas variações, os números demonstram uma tendência clara: a maioria da população brasileira não aprova a anistia.
Ainda em fevereiro, a Atlas Intel havia registrado o cenário mais equilibrado, com 51% a favor e 49% contra. Porém, desde então, pesquisas de diferentes institutos têm mostrado a prevalência da rejeição. Essa mudança reflete também o debate público, que ganhou espaço à medida que a tramitação do chamado PL da anistia avançou no Congresso. Na Câmara dos Deputados, o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, tem sido pressionado por parlamentares da oposição a colocar o tema em pauta, mas declarou recentemente que ainda não há definição sobre a votação. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre, do União do Amapá, articula um texto alternativo que não concede perdão geral, mas busca amenizar penas. O impasse mostra que, embora haja setores políticos defendendo a anistia, o clima no parlamento é de cautela, já que os números das pesquisas sinalizam um desgaste perante a opinião pública. A minuta de anistia defendida pelo PL, ao qual vários veículos de imprensa tiveram acesso, prevê perdão amplo, abrangendo crimes cometidos em redes sociais, ofensas a instituições, apoio logístico e financeiro a protestos e até ataques à soberania nacional. O texto também poderia anular medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica de Jair Bolsonaro, e estender o benefício aos participantes dos acampamentos montados em frente a quartéis após a eleição de 2022. A proposta fixa o início da anistia em março de 2019, quando o STF abriu o inquérito das fake news e perdoaria investigados, processados ou condenados por ataques a instituições, descrédito ao processo eleitoral e condutas similares. No campo eleitoral, prevê a suspensão de inelegibilidade já aplicadas, o que reverteria a inelegibilidade de Bolsonaro, declarada pelo TSE em 2023. O projeto também contempla Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, indiciado por crimes contra a soberania nacional. Entre os pontos ligados ao 8 de janeiro, o texto inclui perdão para quem deu apoio logístico ou financeiro, praticou danos ao patrimônio da União, incitação ao crime, apologia ou participação em organizações criminosas. Em síntese, a versão discutida entre oposição e centrão poderia tornar Bolsonaro elegível em 2026 e beneficiar aliados investigados em inquéritos como o das fake news e o das milícias digitais. Ministros do STF avaliam que perdão a crimes contra a democracia é inconstitucional. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!